Oi para você que está me vendo ou para você que está apenas me ouvindo. Eu me chamo Fábio e você é sempre muito bem-vindo aqui no programa Canal Planetários no Ar. Nos dias atuais, quando a gente fala em ritualística, automaticamente vem à nossa mente algo que envolve mistério, segredos, encantamentos, magia, toda uma construção do nosso imaginário. Mas será que é realmente assim? Porque se a gente parar para pensar um pouco, algo simples como uma oração, uma meditação ou até mesmo um casamento nada mais é do que um ritual. Então eu pergunto para você, qual que é a relação do rito com o mito? E no tema de hoje, ritos e mitos, o segredo esquecido da humanidade. E para falar um pouquinho mais a respeito desse tema, ele veio novamente, René Monterrey. Muito obrigado por estar novamente aqui comigo, René. Tudo jóia? Oi, eu que agradeço, tá? Eu que só tenho a agradecer. É Que é sempre muito isso. bom estar aqui tendo essa oportunidade de conversar com você. Muito legal. E aí, é verdade isso mesmo que as pessoas já fazem toda uma construção quando se fala de ritualística, tem uma coisa que envolve segredos, mistérios. O que que você tem para falar a respeito disso? Vamos tentar tirar um pouquinho desse imaginário popular e trazer para uma coisa talvez há tempos esquecidas? Pode ser, né? O que acaba acontecendo, né? O imaginário, ele é importante porque ele vai seguir, ele vai servir para a gente como uma ponte de conexão com os planos abstratos, com os planos intuitivos e coisas desse tipo, né? Porque a gente não possui ainda esses corpos desenvolvidos dentro da gente, então a gente precisa da imaginação, a gente precisa da arte, a gente precisa de outros elementos que tenham a capacidade de lançar nossa mente para esses planos invisíveis ou supostamente invisíveis, onde a gente precisa beber dessa fonte. Tá bom? O rito é uma necessidade humana. Ele vai aparecer lá no princípio, desde as sociedades mais primitivas, quando o homem ele sente a necessidade, de uma certa maneira, de se proteger ou das forças da natureza ou algo assim. Tá bom? Ele vai Uhum. ter, ele vai ter uma ideia inicial de Deus como sendo a própria natureza. Então a natureza tem os momentos de fúria, tem os momentos de ira, tem os momentos assim que vai trazer dificuldades para nós, né? Assim como ela também tem os momentos promissores ou tranquilos, etc. Então o homem primitivo ele vai ver essa expressão da natureza como sendo a expressão do próprio Deus. Então ele vai procurar, através de ritos, tá? Ele vai procurar então se harmonizar com tudo isso. Ele vai acreditar que se ele fizer as coisas, né, ele observa, na verdade, primeiramente, que tem os ciclos de colheita, tem os ciclos de plantação, né, tem os ciclos do inverno, onde tudo hiberna, tá? Ele vai perceber que a natureza ela segue um ritmo, essa natureza ela segue um compasso. Então ele vai procurar assim, ele entende que a natureza segue um rito. Tá bom? Então o que, que ele vai procurar fazer? Então ele acredita que através de um determinado rito, ele tem a capacidade de entrar em contato com Deus. Tá bom? E quando ele fizer isso, então Deus vai proteger ele. Deus vai dar boas colheitas, Deus vai dar fartura, Deus vai proteger dos raios, das tempestades, dos inimigos da guerra e coisas desse tipo. Tá bom? Ele vai criar isso dentro do imaginário dele, tá? Então, né, isso daqui é uma coisa que a gente acaba trazendo dentro de nós. Tá bom? Com o passar do tempo, né, esses ritos, eles vão sendo assim, ficando mais elaborados. Tá bom? E conforme eles vão ficando mais elaborados, eles vão atravessando as civilizações, né? E eles acabam chegando até os dias atuais. Tá bom? Só que, né, na nossa cabeça, sempre a questão do rito, ela está associada à questão, assim, de algo sobrenatural, mágico e etc. Tá bom? Ocorre, né? Agora vamos pegar o outro lado, né? A gente está falando do lado mais humano, mas ocorre que existe um conhecimento ancestral, existe uma sabedoria ancestral que ela precisa ser passada adiante.
Tá bom? Então, o que, que acaba acontecendo? Como que eu vou passar algo adiante se as pessoas elas não sabem ler, se não existem livros ou coisas desse tipo? Tá bom? Então, o que, que acaba acontecendo? É que precisa se estipular uma maneira onde, através de uma repetição, eu passe alguma mensagem adiante. Tá bom? Essa mensagem ela vai sendo assimilada pela repetição, né? Nem sempre as pessoas elas têm consciência daquilo que elas estão assimilando, só que né, o que acaba acontecendo, elas vão passando isso adiante. Tá bom? Então, por exemplo, né, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai numa missa, então a gente tem aquele rito da missa. Naquele rito da missa, o que, que ele vai fazer? Ele vai reconstituir a última ceia de Cristo, né, onde as pessoas, elas, através daquele gesto, da comunhão, etc., eles vão reviver algo referente ao mito do Cristo, referente à história do Cristo. Tá bom? É interessante, né, que até o termo mito a gente confunde um pouco, tá? Porque originariamente, né, o mito ele significa também um mistério. Então o que, que acaba acontecendo, tá? Todas as vezes que um avatar, algum ser de hierarquia se manifesta, a vida dele vai ser contada para nós de um modo misterioso, de um modo fantástico. Por quê? Porque se contar uma vida que seja normal, ninguém guarda no inconsciente, tá bom? Né? Então eu não posso pegar e falar assim, olha, nasceu uma criança normal em tal lugar e essa criança é um ser especial, que ninguém vai guardar, mesmo que essa criança seja, tá? Ninguém vai guardar ou vai fixar isso como sendo importante. Porque para nós, para que algo seja importante, tem que estar ligado ao fantástico, ao sobrenatural e alguma coisa desse tipo, tá? Então é interessante quando você pega, por exemplo, a gente está falando do Cristo, né? Então o Cristo vai nascer de uma mãe virgem, ele vai meditar no deserto, ele vai morrer, ressuscitar ao terceiro dia, né? Você vê, é tudo fora do padrão. Nossa, alguém que ressuscite, alguém que nasce de uma mãe virgem, tá? Só que aí você pega, por exemplo, na antiguidade, você vai descobrir um monte de outros seres, né, de outras tradições, que eles repetem sempre essa mesma história. Eles repetem sempre esse mesmo padrão, né, da mãe virgem, da morte, da ressurreição, Com 12 etc. seres ao redor deles, né? Que acompanham Isso, sempre. isso, né, dos 12 seres ao redor, tá? Então, né, até existem controvérsias, mas será que esses seres existiram mesmo? Ou alguma coisa assim, tá? Porque, na verdade, né, o que está sendo passado através desses seres é um mito, é o mesmo mito, só que renovado de acordo assim com a cultura, de acordo com a época, de acordo com a civilização que aquele ser se manifestou. Mas a gente percebe que aquilo, em essência, acaba sendo sempre a mesma coisa. Então você vê, por exemplo, Jesus Krishna, né? Poxa, é meio parecido com Jesus Cristo e coisas assim, tá? Então o que, que acaba acontecendo? Aí eles vão se diversificando, a gente volta a dizer, de acordo com as culturas, tá? Mas você percebe que no fundo eles estão falando sempre a mesma coisa. A essência é a mesma, né, René? A essência é sempre a mesma, e a busca é sempre a mesma, que ainda é aquela primitiva, tá? Da nossa tentativa de entrar em contato com Deus, para que Ele nos proteja, para que Ele nos guarde, ou coisas desse tipo. Tá bom? Então, dentro disso, né, é que os mitos eles vão sendo estruturados. Tá bom? A questão da ritualística ela é interessante, por quê? Né? Porque a ritualística, na verdade, ela sim, ela tem um lado mágico. Tá? Por quê? Porque a ritualística é alguma coisa que acontece no plano da mente abstrata. Mais sutil, cima. né? Mais sutil, Certo. ela não é física, tá? Embora é interessante, né, que ela precisa de um espaço físico. Esse espaço físico não necessariamente um templo, tá bom? Mas é um espaço físico formado por pessoas em determinadas disposições geométricas, tá? Que elas estão estabelecendo, né, o círculo e coisas dele. É sempre basicamente o círculo, né? Onde as pessoas vão estabelecer uma corrente, como se diz, ou algo do tipo. E aquilo, então, acaba sendo o espaço
onde o ritual vai acontecer, o rito vai acontecer. Uhum. Tá bom? Só que o rito, né, o que, que ele precisa? Ele precisa então de etapas. Ele precisa de etapas. Um rito é igual a uma construção. Sabe, para eu fazer uma casa, eu preciso fazer o alicerce, levantar a parede, depois fazer o telhado. Depois que isso está pronto, aí o dono vem habitar. Então no rito vai acontecer a mesma coisa. A gente todos os ritos, até chama rito por causa disso, tá? Porque ele vai ter que passar por determinadas etapas, até que num determinado momento, aquilo que a gente chama de divindade ou aquilo que a gente chama de mente abstrata, etc, possa ter condições de se manifestar. Tá bom? E quando, né, aquilo se manifesta, na verdade, é a nossa oportunidade de entrar em contato com aquilo que é oculto, com aquilo que é inacessível para nós e coisas assim. Tá bom? O que é interessante, né, é que o rito ele parte de uma formalidade, mas a finalidade principal dele é desestruturar a gente. Tá? Aí pode parecer um paradoxo, tá? Por quê, né? Porque o que acaba acontecendo é que a nossa rigidez mental ela precisa ser desestruturada. Para quê? Para que a gente possa ter acesso a coisas superiores e algo do tipo. Tá? Você deve Faz ter sentido. você deve ter experiência desse tipo, né? Como que funciona, né? Se eu pego e eu falo assim, não, eu vou criar alguma coisa. Né? Um rito, né? É uma criação. Né? Eu vou criar alguma coisa, vou criar um quadro, um desenho, uma música. Tá? Aí eu fico na frente do papel esperando a criação vir, a criação não vem. Né? A criação não vem. Tá? Existe dois aspectos aí. Ou eu vou criar, eu preciso criar dentro de mim uma dinâmica que abra o caminho para essa criação, ou então essa criação ela vai acontecer no momento que eu menos estou esperando. Faz muito sentido isso. E ela vem sempre do modo que eu não sempre do modo assim Mais inesperado possível mesmo. Acho que a palavra é essa. No momento que você ela vem sempre inesperada e ela nos surpreende, tá? Porque assim poxa, olha, como que eu não tinha pensado nisso? Sabe? É tão óbvio, nossa, mas eu não vi. Sabe? É muito louco, tá? Então o que acaba acontecendo? Por isso que eu falo, né? O rito ele tem uma função de desestruturar. Para quê? Exatamente para que a gente entre em contato com essas coisas mais elevadas, etc. É que talvez, René, é que talvez quando a gente fala só uma parte, quando a gente fala de desestruturar, é um ponto de vista nosso. Isso, mas do outro lado, na verdade, a gente está organizando, porque já estamos desestruturados, né? Isso, Tá, por isso, então, em alguns povos, né, a gente está falando de ritos em geral, né? Em alguns povos, então, eles vão fazer uso de determinadas substâncias, sabe, assim? Ayahuasca, essas coisas? Isso, tá, para desestruturar nossa mente, Entendi. etc., porque eles acreditam que dessa maneira, né, essa pessoa ela está tendo uma abertura para pegar e acessar coisas superiores. Muito interessante esse ponto de vista. Tá? Tá bom, tá, porque é interessante, porque enquanto a gente está na racionalidade, a gente não consegue absorver o mito. Tá? Por quê? Porque a origem dele não é racional. Tá? Ele vai ser racionalizado depois, quando a gente... Que nem eu falei, o índio primitivo ele vai observar as estações, então ele vai começar a falar assim, não, se eu fizer desse jeito dá certo, se eu fizer do outro não dá. Aí depois isso vai passando no decorrer do tempo. Tá bom? É interessante que as pitonisas, havia uma espécie de fenda num determinado lugar, que eles acreditavam que tinha um dragão morto lá dentro, né? Que ele exalava aquele cheiro. Então, a partir do momento que elas colocavam uma trípode ali, e quando elas inalavam aquilo, elas entravam, né, em um estado de êxtase, né? Então elas começavam a fazer as profecias delas, né? Então você vê que sempre existe alguma coisa, né, que precisa, de uma certa maneira, nos levar para a desconstrução mental. Tá? Por quê? Porque a nossa mente, o que ela acaba fazendo? Ela começa assim, a criar regras, e acreditar que se ela não fizer...
assim, de um modo muito rígido, aquilo que aquelas regras determinam, o rito, entre aspas, ou a magia não vai acontecer. Tá bom? Tá, só que o que acaba acontecendo, né? De verdade, né? Essa questão mágica que a gente chama, ou espiritual, ela só vem a partir do momento em que a gente passa por um abalo, uma desconstrução da racionalidade. Tá? Explicando isso melhor, tá? Quando a gente vê o processo da manifestação, ele é todo na base do atrito. Tá bom? Então eu vou ter primeiro a manifestação do elemento ar, né? Depois esse elemento ar, o que vai acontecer, ele vai gerar o elemento fogo. Tá bom? Então aqui eu já tenho o frio e o quente. A polaridade, tá? né? Entendi. É polaridade, Não, gerando atrito, né? Depois eu vou ter do elemento fogo, eu vou ter a manifestação do elemento água, né? Polaridade. Tá bom? Depois eu vou ter a manifestação do elemento terra, polaridade. Tá bom? O úmido e o seco, o frio e o quente. Tá bom? Entendi. Então o que acaba acontecendo? Se não existe a polaridade, nada é construído. Então, o que acaba acontecendo, né? A gente precisa do masculino e do feminino para gerar vida, a gente precisa do polo positivo e do polo negativo para gerar eletricidade. Né? Sem isso, nada acontece, tá? Então, a finalidade do rito ela é criar uma polaridade, tá? Para que a questão da mente concreta e da mente abstrata, ela acabe sendo o foco da razão de ser. É quase como colocar, não sei se o termo é esse, em atrito a mente concreta com a mente abstrata, que está relacionado àquela desconstrução para que a gente consiga alcançar? Ou... Isso, eu vejo assim, por exemplo, a mente concreta, ela é dominadora. Ela é egóica. Ela precisa colocar dentro de uma caixinha até para que ela exista, ela precisa ter a forma, né? Então aquilo que parece que está fora disso está errado, é mais ou menos isso que eu tenho a sensação. Isso, porque ela racionaliza tudo. Né? Então, e ela racionaliza porque é muito engraçado assim, porque quando ela racionaliza tudo, ela está muito ligada à questão do ego, tá? Porque ela precisa entender como ela existe ou algo nesse sentido, tá bom? Só que o que acaba acontecendo, né, é que, por exemplo, enquanto a gente está preso nessa racionalidade, a gente não tem abertura, para o sutil, sem pro dúvida, espiritual, ou alguma coisa assim. Você está preso na matéria, né? É a questão, eu vou criar alguma coisa, né? Vou criar alguma coisa, eu fico lá. Né? Aliás, é muito interessante, por exemplo, né, as questões do mundo moderno. A gente até perdeu o conceito de criação. Tá? Criação, no passado, é quando eu vou criar alguma coisa a partir do nada. Sabe, aqueles pintores, etc., né? Eles tinham as ideias, eles elaboravam, sabe? Aquilo estava criando a partir da mente, trazendo a mente deles. Se tornam vanguardas, né? Né? Hoje, o que acontece? Hoje você vai numa escola de criação, por exemplo, então, como que é criar? Criar é você pegar, ver um monte de tendências, sabe? Construir um Frankenstein e dizer que está criando alguma coisa, né? Então você não está criando nada porque você só está reproduzindo soluções criativas, tá bom? Então é a mente concreta, ela vai tomando conta de tudo, acreditando que ela tá atingindo algo ou coisas desse tipo, tá bom? Então o que acaba acontecendo, né? Ela só vai atingir algo realmente no momento em que ela for desestruturada, ela for acuada. Sabe? Ela fica perdida ou coisa assim, tá? Entendi. Porque o que acaba acontecendo, né, é que nesse momento em que a mente passa por uma desestruturação, é que verdadeiramente ela se abre para o novo. Tá bom? Então a gente precisa passar, assim, por exemplo, por um processo de, às vezes, de perdas e dificuldades, que são as chamadas provas iniciáticas, para que a nossa mente ela se abale. Sabe, a partir daquilo a gente passe a ver o mundo de uma outra maneira. Tá bom? Quando a gente fala de um avatar, por exemplo, né, o que é um avatar? Um avatar é a chegada de uma nova consciência. O que é um rito? Né? Um rito também, teoricamente, seria a chegada de uma nova consciência para nós. Tá? O que é um avatar? Um avatar, então,
Se a gente pegar e a gente fica imaginando assim, Jesus, por exemplo. Tá? Então a questão Jesus, Maitreya. Né? Maitreya virá. Ou Maitreya já veio. Então a gente fica esperando assim a volta de Jesus. A manifestação física, né? A volta de Jesus. Jesus assim, falando coisas parecidas. Jesus com seus discípulos. Então a gente já fica esperando. Opa, Maitreya vai chegar, já fica... Né? Ele vai chegar dessa maneira, né? O que acaba acontecendo, né? A gente vai criando conceitos racionais a respeito do que é uma divindade, do que é a espiritualidade, coisas desse tipo, tá? Só que ela não é nada disso, porque ela é mente abstrata, né? Então ela não está presa a conceitos, e principalmente aos nossos, né? Então a gente só vai entender, eu falo assim, que a gente só vai entender depois que ela já veio, tá? Por quê? Porque ela vai trazer algum tipo de abalo, sabe? Que seria do tipo assim, que vai chocar a gente, vai colocar a gente para pensar, vai ativar, tá? E depois que aquilo aconteceu, a gente olha para trás e fala assim, nossa, sabe? Se não fosse isso... Eu não teria aprendido o que eu aprendi, eu não teria crescido o que eu cresci, coisas desse tipo. E no momento a gente não consegue compreender, né? No momento a gente não consegue compreender, por quê? Porque ela não vem para reforçar um preconceito, mas sim ela vem para trazer um novo conceito. Né? A visão que a gente tem dela é preconceituosa, é preconcebida, né? Só que ela vem para quebrar a nossa preconcepção e trazer um novo conceito para que a gente possa caminhar. Tá bom? Então, quando a gente fala assim, é muito engraçado, a gente pratica um rito com a finalidade de conquistar alguma coisa através de uma repetição, tá? Só que, na verdade, existe sim, tá? A questão ritualística é algo que existe, só que, né, não é dentro da nossa cabeça, dentro da nossa repetição, que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa. Tá bom? Voltando, né? A gente tinha lá os povos antigos, que tinham uma realidade para passar. Então, eles vão se aproveitar dos ritos para que aquilo seja passado através das gerações. Tá bom? Então, esse é um aspecto, tá? Porque existe algo que é passado através da racionalidade e algo que precisa ser passado, talvez de forma mais sensível, tá? De forma mais emotiva, de modo mais intuitivo, talvez, tá? Por quê? Para aquelas pessoas que elas não têm a questão racional, a questão racional desenvolvida, tá? Né? Ou tão desenvolvida, tá bom? Por quê? Porque a grande questão é que a racionalidade, ela vai quebrando, com o passar do tempo ela vai quebrando, porque ela vai rotulando, ela vai estabelecendo, sabe? É engraçado, uma época, então, discutia-se pronúncias, né? Do tipo, se eu não pronunciar a palavra exatamente, então o que acaba acontecendo é que aquele ser que eu estou evocando, teoricamente, ele não se manifesta. Né? Então, se você não falar sânscrito exatamente perfeito, como se fala lá na Índia, então nada acontece, sabe? Então, a mente, ela começa a criar umas coisas desse tipo. Para que é isso, né? Para falar para nós assim, aquele cara é o único que tem a pronúncia certa, que tem a capacidade de evocar isso, aquilo e coisas do tipo, tá? Entendi. Tá bom? Então, para criar, né? Ele vai criando assim mitos, aí vai criando mitos em cima dos ritos, tá? Mas aí em cima dele próprio, né? Parece que dele próprio, para ele se mostrar como sendo o único capaz, o único mediador, ou coisas desse tipo. Até me veio uma coisa na cabeça aí agora de polêmica, Renê. Será que os líderes protestantes têm um pouquinho disso daí? Porque esses dias eu tava conversando com uma pessoa X, e ela falou que ela faz parte de determinada segmento religioso e que nesse segmento religioso eles têm um grau de hierarquia chamado apóstolo. Com todo respeito ao que eu vou falar, mas eu achei de uma prepotência isso daí, porque assim, você tem o missionário, o pastor, não sei...
e o apóstolo, porque recebeu a unção e é quase como uma divindade. Só que essa pessoa parece que se colocou esse título. Então é muito louco, né? A capacidade que as pessoas têm de não enxergar uma manipulação que muitas vezes nem é consciente. Talvez é a busca do querer ser diferente. Isso me causa um pouco de distanciamento, sabe? Sei. É. Né? O que você percebe, né, é que essa questão a gente vai voltar para a mente, né? É a questão do ego, é sempre a questão do ego não desenvolvido, né? E que o que acaba acontecendo, o ego não desenvolvido com a mente racional, esse conjunto, tá? Ele acaba criando todo esse tipo de coisa. Tá bom? Ele vai criar sempre alguma coisa para lhe dar mais importância, para lhe dar mais valor e coisas desse tipo, para que ele sobressaia sobre os demais, para que ele mostre para os outros que aquilo que ele está dizendo é que é a verdade absoluta ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom, né? A gente volta, né? Eu não sei se eu estou sendo confuso, tá? Não, Mas não, porque tá existe, bem né? claro. Eu tô até Existe uma anotando algumas. necessidade. Eu tô anotando algumas Existe uma perguntas aqui, tá, necessidade Renê, de pra fazer conexão. já. Tá Tá legal? bom? Tá? Ah. Existe uma necessidade de conexão com o divino, isso é uma coisa, tá? Essa conexão do divino, ela só vai acontecer a partir do momento em que a gente pratique algo, né? Eu preciso praticar, por exemplo, o ato de criar, etc, né? O artista, ele precisa praticar arte, né? O músico precisa praticar música, o pintor precisa praticar pintura, né? Senão não é na cabeça dele que as coisas acontecem. Né? Eu preciso praticar algo, essa prática é um rito para que eu possa atingir alguma coisa, tá? Só que contraditoriamente, eu não posso ficar preso dentro de uma racionalidade, porque essa racionalidade, na verdade, vai me afastar de algo, tá? Mas esse processo criativo, ele precisa seguir passos em contrapartida, né? Ele precisa seguir passos, tá bom? Por quê, né? Porque esses passos, eles são importantes, assim como a construção de uma casa, para que a gente possa atingir um determinado estágio, algo assim. Né? Quando a gente vai fazer uma yoga, por exemplo, uma meditação, se a gente não relaxar, se a gente não respirar ou coisas desse tipo, né, a gente não vai conseguir fazer a meditação. Não consegue. Agora é muito engraçado. Agora, se eu fizer a meditação imaginando assim, que através da meditação eu vou ter aquela resposta que eu quero para conseguir tal coisa e etc., essa meditação não vai fazer isso. Ficar parado olhando pro quadro branco, né? Vazio. Essa meditação não vai fazer isso, não vai surtir esse efeito porque ela não é para isso. Tipo aquele ditado popular que a gente encontra as coisas quando para de procurá-las, não é? Mais ou menos assim? Mas é um paradoxo, né? Porque eu tenho que parar de procurar, mas no fundo eu estou procurando. Porque na verdade acho que se distanciar, como você está falando até agora, é se distanciar da forma, porque às vezes eu tenho uma ideia, às vezes não, a gente cria uma ideia pré-moldada, e enquanto a gente não encontra essa ideia que está na nossa cabeça, parece que a gente não encontrou, porque na verdade ela não existe. Isso foi o que a gente criou. Quando a gente se afasta, talvez a gente permita com que aquilo se apresente da forma real que ela é, e eu aceite e faça a conexão daquilo que eu estava imaginando com o que ela é. Não sei se eu me fiz entender. É mais ou menos, acho que por isso. Por isso que quando a gente para de procurar, a gente encontra. Porque, na verdade, nós nos permitimos enxergar aquilo que nós estávamos buscando. Deu para entender? Deu para entender, sim, né? Deu para entender, né? Então, você sabe que né? É difícil você explicar. É difícil. Como que eu tenho que me permitir parar de procurar para que eu possa obter? Não olha a mente racional, pensando até no que eu tenho que fazer. Ela quer entender isso, né? Mas tudo fala assim, peraí, né? Essa questão não está no seu controle, tá? O que acaba acontecendo? Aí eu acho muito legal, por exemplo, né? Os ritos, eles vão sendo passados, tá bom?
mas existe uma essência, a gente volta, né? Existe uma essência, que era a sabedoria ancestral, etc., que está dando base a esses ritos, tá? E o que acaba acontecendo é que a gente vai racionalizando isso e vai se afastando dessa essência. Por quê? Porque você vai deixando de participar do rito. Você só fica lá mecanicamente repetindo Pai Nosso, Ave Maria, ou isso, aquilo, né? Acreditando que você está fazendo alguma coisa, mas na verdade você não está fazendo nada. Na verdade você só está replicando algo. Tá bom? Né? Só que a verdadeira finalidade do mito seria não replicar algo, mas seria realizar algo. Por mais... Nossa, eu preciso fazer uma parte aqui que tem a ver com o que você falou. De nada importa, na verdade importa não, de nada adianta a gente saber entoar a palavra da forma mais perfeita se a gente fizer isso mecanicamente. Não é muito próximo daquilo que o professor Henrique José de Souza falava, que uma palavra dita sem o seu real entendimento pouco ou nenhum poder possui? Não é mais ou menos isso? Exatamente, né? Aí a gente vai para a questão dos salmos, né? Que eu fico repetindo o salmo, eu acho que aquilo é uma fórmula mágica que vai resolver tudo o que eu quero. Né? Quando na verdade o que o salmo ele fala para nós, né? Cada salmo tem uma virtude embutida, que se a gente não praticar aquela virtude, aquele salmo ele não acontece, tá? Então cada salmo é uma prática no seu dia a dia, em função de uma determinada virtude, aí sim ele acontece. Tá? Não é tanto a palavra, você ficar repetindo a palavra que está realizando o poder do salmo, quanto mais sim a prática daquela virtude que está por trás dele, tá? Então, né, é bastante interessante isso, né? A gente acaba, então, criando esse tipo de visão que acaba nos afastando cada vez mais das coisas. E não é que a gente tem que parar de fazer o salmo, né, René? Não é isso. Não é isso, né? Mas a gente tem que praticar. Exatamente, exatamente. Salmo, tá? Não basta ler. Não basta ler, né? A gente tem que... Peraí, o que eu preciso ser? Perfeito. O que eu preciso ser? O que eu preciso realizar em mim para que esse salmo ele tenha efeito? Perfeito, exatamente. Então, né, dentro dessa questão acaba sendo algo compreender o real sentido, talvez, né? Porque você vê, né? Então, qual que seria a função de um rito, né? Voltando, né? Para você entender como isso funciona. Então, por exemplo, faz um rito qualquer que a gente faça, tá? Então, eu tenho que prestar atenção na minha... Eu vou respirar. Eu vou prestar atenção na minha respiração. Depois que eu presto atenção na minha respiração, né? Mas espera aí, isso daqui tem que ser dentro de um determinado tempo, etc. Como que eu vou contar o tempo? Se eu ficar olhando para o relógio, eu não presto atenção na minha respiração e eu não faço, tá? Então, o que eu vou fazer? Espera aí, vou pegar meus batimentos cardíacos e vou marcar o tempo a partir dos meus batimentos cardíacos. Vou sincronizar a respiração com batimentos cardíacos. Aí, depois que eu faço isso, então eu vou começar, tem que mentalizar chakras, tem que mentar cores, sabe? Então, primeiro eu vou sentir aqueles pontos dentro de mim, depois eu vou colocar cor, depois eu vou colocar forma, depois eu vou colocar som. Existe um processo, né, René? O que acaba acontecendo? Esse é um processo ritualístico, tá? Mas se você for ver, ele está desmontando a nossa mente. Tá? Por quê? Porque ele está tirando a atenção, ele está tirando tudo aquilo que é racional, você tem que deixar de lado, porque eu estou prestando atenção na respiração, no batimento numa coisa que você faz automaticamente, né? Olha, é verdade. Assim, ele tá te dissolvendo, tá bom? Porque agora, se eu ficar preocupado no relógio, se eu ficar preocupado... A princípio na cor, né? Na cor. Não, tem que ser essa cor. Não, peraí, deixa eu olhar essa imagem para ver se o símbolo sânscrito que eu estou mentalizando é igualzinho que está nessa imagem. Nossa, faz muito sentido. Fazendo nada. Faz muito sentido. E eu tenho certeza que vai dar uma luz para muita gente essa informação, viu?
sabe, eu não estou fazendo nada, porque a minha mente, né? A minha mente tá. Eu estou tão preocupado em mentalizar tudo tão Que certinho, no final das contas você não sabe? faz nada. Que no Perfeito. final das contas eu não estou mentalizando, eu não estou entrando em contato com aquele centro, com aquela energia, com aquele conteúdo, porque a minha racionalidade não está deixando. E só pra deixar Né? claro, eu me incluo 100% nisso, tá? 100%. Para você ver o quanto é difícil, cara, o Nossa, quanto que é muito. difícil, sabe? Por isso que eu falo que é um exercício de desconexão, mas é através do quê? Você vai bombardeando os teus sentidos de informações. Uhum. Tá? Eu preciso prestar atenção na respiração, aí o batimento cardíaco, tá? Então eu não tô alienado de tudo isso, né? Então, que nem a gente pode falar assim, então eu preciso estar, para que a coisa venha, eu preciso estar solto, livre, leve, solto, não é bem assim, tá? Né? Eu tô atento àquilo, só que eu preciso desligar o cérebro. Tá bom? Uhum. Eu preciso. Na yoga fala muito disso, né? Quando você, por exemplo, você mentaliza alguma coisa ligada a esse ponto daqui, Hum. né? Então, um globo azul, por exemplo, né? Uhum. O que acaba acontecendo, tá? Se você fizer essa meditação corretamente, essa mentalização, que é com os olhos voltados para esse ponto, o que acaba acontecendo, você tem a sensação que o teu corpo está sendo jogado para trás. Tá? Ele vai te dar uma sensação de desequilíbrio, de insegurança. Por quê? Né? Porque ele está atuando dentro dessa posição, ele está atuando diretamente sobre o nosso sistema nervoso. E Sabe? aí, Então Renê, ele está desligando, tá? Ele está desligando o nosso sistema nervoso de uma certa maneira, porque aquele sistema nervoso consciente da gente, tá? Controlador, tá? Por quê? Porque a gente não pode sofrer interferência desse ponto. então Tá bom? isso. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu preciso, então, são métodos, Ah, agora são métodos ritualísticos, volta, aham, tá? tá. São métodos ritualísticos para que eu me desligue, para a partir do momento que eu me desligue, eu tenha contato com alguma coisa superior. E aí entra naquela coisa, através do rito, a gente compreende, alcança o mito. Isso, por quê? É Porque o que isso? acaba acontecendo. Porque aquele mito ancestral, né, que Isso. está por Deixa, trás deixa eu desse mito. aproveitar só para fazer um comentário aqui rapidamente. Porque, por exemplo, até anotei. O mito, na verdade, quando a gente fala assim, a gente está numa parte mais esotérica e eu gostaria daqui a pouco da gente trazer uma coisa mais popular. Então, vamos Tá bom. pensar no mito, ah, que é uma forma ilustrativa, demonstrativa, para representar algo até então oculto, algo. Não posso te dizer secreto, porque secreto é quando você. Mas o mito ele serve para simbolizar algo ocultado, ou não? Eu acho também, tá? Eu acho ele Isso é uma nos dúvida coloca, genuína mesmo. ele nos coloca em contato com o nosso inconsciente de uma certa maneira. Tá bom? O que vai se dizer, né? A gente, então, no começo, a gente é consciência pura, né? Uhum, Então, a humanidade, ela está no paraíso, ela está em conexão com Deus, etc., né? Ou uhum, seja, é uma consciência pura. Só que depois aquela consciência, ela vai se adensando, né? Para atingir a individualidade. Então, dentro disso é a questão da expulsão do paraíso, alguma coisa assim. Né? uhum. Eu tinha um contato com Deus, de repente eu preciso me individualizar. Quando eu me individualizo, eu perco o contato com Deus. E agora, então, minha busca passa a ser voltar a ter o contato com Deus. Né? Então, o que acaba acontecendo, né? Dentro dessa questão toda? Então, a gente vai passando por etapas, né? Onde a gente vai soterrando esse nosso eu divino, digamos assim, ou esse nosso eu primordial. Tá? Ele vai sendo soterrado por camadas, tá bom? Né? Que o Pugliese dizia que é como se fossem camadas assim, camadas da Terra, tá?
né, da crosta da Terra, camadas arqueológicas, tá? Que são as nossas vidas sucessivas, tá? Então o que acaba acontecendo? Mas ele está lá. Ele está lá ainda, esse conhecimento, essa questão toda, tá? Então, quando você pega, por exemplo, um rito, mas a gente está falando aí de um rito tradicional, sabe? De um rito que ele vem seguindo uma linha e etc, tá? O que acaba acontecendo, no momento em que você pratica esse rito, esse eu profundo dessa camada arqueológica, ele é ativado. Porque ele ainda está lá, né? Porque ele ainda está lá. Então, através daqueles símbolos, daqueles gestos, daquelas coisas Entendi. todas, tá? Ele vai entrar. É porque não é racional, entendeu? Através do som, da música, de outras sensações, ele vai entrar em contato com essas nossas camadas mais profundas do nosso inconsciente, tá? E o que acaba acontecendo, né? Aquilo vem como se fosse um despertar da consciência, ou subida de Kundalini, como se fala, tá? Sim. Que é que nem um vulcão, né? A lava do fundo do vulcão sobe. Aquilo que vem que está no centro mesmo, né? No centro, âmago mesmo. A garta se manifestando. sobe para a face da Terra, alguma coisa assim, né? Então você vê, né, que essa repetição é interessante. Existe algo por trás dessa repetição, que é a nossa busca pela conexão com o divino, que ela vai sendo passada e renovada de tempos em tempos em tempos. Quando a gente entra em contato com isso, a gente ativa o nosso inconsciente então vai provocar esse movimento de despertar, mas em contrapartida, se a gente pegar e começar a racionalizar tudo isso, e tentar direcionar para aquilo que a nossa cabeça, para aquilo que o nosso ego quer, a gente corta o processo e ele não acontece. Perfeito. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, então, com base nisso. Tá, pode sim. Com base nessa ideia, Renê, vamos falar sobre a figura do Jesus da igreja, tá? Para a gente tentar trazer para uma linguagem talvez mais popular, que acho que vai ser interessante para tentar fazer o link com algo mais sutil. Por exemplo, hoje já tem alguns lapsos, digamos assim, de que a própria figura de Jesus, para muitos, já virou um mito. Então, assim, já é algo que está se transformando como Krishna, como Odin, como muitas pessoas, a própria academia fala, por exemplo, já duvida da existência do próprio Sócrates, né? Então, a minha dúvida é, daqui a pouco vai haver um consenso mundial, por exemplo, que Jesus nada mais é do que um mito. Então a gente sabe da existência, que se manifestou uma consciência há 2000 anos atrás na face da Terra, e que ela se repete de tempos em tempos, e que ela vai se transformando em mito. Então, você enxerga mais ou menos dessa forma, dessa figura do Jesus da igreja virando esse mito, como esses exemplos que eu falei? Olha, eu acho isso apaixonante, tá? O que acaba acontecendo, né? Todo mito, ele vai contar do divino e vai falar do humano ao mesmo tempo. Tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, volta o mito do Lúcifer. Tá. Né? O Lúcifer, aquele anjo que estava lá nos planos divinos, etc. E de repente ele é obrigado a vir para esse plano, e aqui ele vem revoltado, ele vem cego, né? E ele é obrigado ele vai fazer de tudo para voltar para aquele lugar onde ele estava, né? Então, o que acaba acontecendo, né? E é interessante que só isso daí dá uma dinâmica, dá um programa de 2 horas, tá? Falar sobre Lúcifer, tá? Sem dúvida. Mas o que acaba acontecendo, né? Então, vamos reduzir isso. Então, você vê que o Lúcifer, ele acaba sendo a questão do drama humano também. Éramos nós que estávamos no plano divino e, de repente, a gente tem que encarnar. Né? A gente não vem aqui encarnar porque a gente queria, porque a gente estava com vontade de ficar preso aqui na Terra, mas a gente é obrigado a isso. Então a gente fica aqui na Terra o tempo todo meio querendo voltar para o outro lado, tá? Né? Então isso daí você vê que ele fala da questão humana. Quando a gente vai falar assim o mito de Adão e Eva, por exemplo,
né? Então, eles estão no paraíso e de repente eles são expulsos do paraíso, né? É aquela criança no útero materno, onde ela tinha alimento, onde ela tinha respiração, ela tinha nutrição, ela estava em contato com as hierarquias criadoras, sendo gestada, sabe? Aquela criança naquela plenitude, e de repente cortam aquele cordão dela, ela perde aquele útero, e ela tem que comer, ela tem que respirar, ela vai sentir dor, ela vai sentir frio, ela vai sentir fome, tá? Então a expulsão do paraíso também está falando do mito humano, né? Da questão humana de uma Sem certa dúvida, maneira, né? sem E o dúvida. Cristo, né? O Cristo também acaba falando disso. Tá bom? Então o que é o Cristo? A chegada do Cristo, é a chegada do Cristo em nós, né? Ele está nos contando a esse respeito. E ele é muito interessante porque o Cristo, ele também é inesperado, né? Eles estavam esperando alguém que viesse para reforçar todas as regras do judaísmo, falar para os doutores que tudo aquilo que eles estavam fazendo era certo, né? Para continuar com as matanças no templo e coisas desse tipo, e ele vai fazer tudo o contrário. Tudo o contrário. Né? Ele vai fazer tudo o contrário do que esperavam, né? E vai se rodear dos piores, que eram os apóstolos, né? Não eram os melhores, eram os piores. Os né? cobradores de impostos, os que não tinham fé nenhuma, isso, né? E ele vai falar assim, né? Peraí, quem precisa de médico é quem está doente, não é quem está são. Eu vim para os que estão doentes, eu não vim para os que estão são, né? Até porque se a gente não tivesse doente, não precisava da manifestação da divindade, muito simples. Né? Então, ele vai chocar os padrões todos com aquela ideia, né? Ele é um inesperado, mas ao mesmo tempo você pode pegar a vida dele e associar ao nosso processo de desenvolvimento para que a gente possa atingir a uma consciência mais elevada. Sabe, por exemplo, aquele mito da crucificação, né? O espírito crucificado na matéria, que somos nós, tá? Mas que ele só vai conseguir ser ele mesmo, ele só vai conseguir se elevar espiritualmente se ele descer aos infernos, às profundezas de si mesmo, se ele encontrar com as suas dores, com os seus sofrimentos, se ele não ter contato com as suas sombras, sabe? Amar as suas próprias sombras, amar os seus próprios inimigos interiores, entender o que eles são as nossas nidanas a serem redimidas. Se ele não faz esse trabalho de descida ao inferno, ele não vai conseguir subir para o céu. Então, o que acaba acontecendo, né? Esse mito, entre aspas, do Cristo, ele está falando da nossa necessidade humana, está falando do nosso trabalho humano, para que a gente consiga ressuscitar, ou seja, a gente consiga recuperar a nossa questão espiritual, né, que a gente acredita que a gente perdeu quando a gente veio para esse plano. Tá bom, né? Então, você pega todos os mitos, por isso que é interessante, eu vou seguir o exemplo do Cristo. Né? Na verdade, né, ele está falando o que é seguir o exemplo do Cristo, né? É realizar aquele mito dentro de você para que você possa, né, atingir aquele estado crístico de consciência, aquele estado búdico de consciência, ou alguma coisa assim. Tá bom, né? Então, o que acaba acontecendo? A vida desses seres acabam se confundindo com histórias, acabam se confundindo com mitos, porque, na verdade, eles estão falando também da questão humana. Tá? Por quê? Porque está tudo interligado, na verdade. Tá bom? Não existe o divino e o humano. Tá? A partir do momento que o divino se manifesta na Terra, as coisas se mesclam e elas passam a ser algo muito parecido. Então, quando isso acontece, o humano ele está recebendo um impulso, ele está recebendo um empurrão, sabe? Ele está recebendo um insight para que ele tenha condições de se reavaliar, e a partir do momento em que ele se reavalia, ele tem condição de ascender. Então, o que são os momentos de crise que a gente tem que passar, né? Exatamente, se descer aos infernos para que a gente possa ressuscitar. Né? O fim de ciclo, o fim do ciclo de peixes agora. O que a gente está vivendo? Né? A gente está vivendo assim o purão, né? Eu falo assim, a gente é o fundo da masmorra, né?
do ciclo de peixes. De uma Kali Exatamente. Yuga, né? A Kali Yuga, né? Exatamente para quê, né? Porque você precisa descer para poder subir. Né? Não existe outra maneira. Incluindo a Então, própria divindade, como você acabou de falar incluindo a da ideia própria do Cristo. divindade, O né? que é importante deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente é que quando a gente fala do mito do Cristo, não significa que a gente não acredita que existiu um ser antropomorfizado. Só que a história que é contada, que é rotulada hoje em dia, é uma coisa, com esses valores todos, com essas associações, analogias com uma vida comum mesmo, como você falou do próprio nascimento, da expulsão do paraíso, né? Com o nascimento de uma criança, com o Cristo descer aos inferos e depois subir para poder ascender. Então, assim, não é que a gente acha que o Cristo não existiu, que Jesus não existiu. Não é isso, tá? Mas é a forma, é a roupagem que se dá hoje em dia para essa história. Me corrija se eu estiver falando errado, René. Não, corrijo. Né? Se tiver, mas não está, não. Tá. Tá? O que eu acho interessante, porque a nossa mente, ela construiu. Ela constrói. Existem mitos e existem histórias de carochinhas que a gente constrói em cima dos mitos. E que se confundem, né? E que se confundem, certo. Tá? Então isso daí acaba sendo uma coisa interessante. O que acaba acontecendo? O caminho espiritual, na verdade, ele não está em você acreditar em Jesus, em acreditar em Buda, em acreditar em Krishna, etc. Tá? Era muito bonito no passado, né? Hoje as coisas nem sempre mais são assim, porque a gente ia passando por um processo de desconstrução. Sabe? Era um processo de desconstrução. Por quê? Porque a partir do momento em que enquanto eu ficar acreditando naquele Deus racional, aquele Deus personificado, que vai estar lá no trono, me vigiando. De barba, olhando no espaço, né? Branca, me vigiando, querendo que eu faça todas as vontades dele. Se eu não fizer as vontades dele, ele me castiga, tá? Eu falo assim, aquele Deus assim que se eu não acreditar nele, ele vai me torturar até eu acreditar. E depois que eu acredito, ele vai me dar provas, dificuldades para eu provar que eu acredito mesmo. Só um outro parênteses, guarda isso aí que você vai falar. Eu postei um vídeo esses dias, eu não sei se você chegou a ver, que inclusive é de um comediante americano, mas que fala exatamente isso. A religião, hoje, a igreja, fez com que as pessoas acreditassem em um ser invisível que vive no céu, que é onisciente, onipresente, onipotente, que colocou 10 coisas em uma lista que ele não quer que você faça. E se você fizer, ele vai te colocar num lugar de dor, sofrimento, angústia pelo resto da eternidade. Mas ele te ama muito. Muito, muito. E aí tem até uma outra parte que eu não coloquei para não gerar muita polêmica, que ele ainda pega e fala: E ele sempre precisa de dinheiro. Muito dinheiro. Ele sempre precisa. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não sabe lidar com dinheiro. Eu achei fantástico essa ideia. Eu vi uma frase fantástica que fala assim: e se ele manda você perdoar teus inimigos, por que ele manda os dele pro inferno? Olha, perfeito. Né? Ou seja, perfeito. Isso daí, a nossa mente, tá? Volta que ela cria, né? E sempre então, tem uma justificativa, né? Sempre vai ter. Então o que acontece? A gente precisa desconstruir isso. É isso que eu falo, tá? Então o verdadeiro caminho espiritual é quando a gente, não é quando a gente vai reafirmando isso, mas quando a gente vai desconstruindo isso. Tá? A ponto de Deus se transformar em algo completamente inconcebível, que não cabe em nenhuma religião, que não cabe em nenhum dogma, que não cabe em nenhum rito, que não cabe em nada que a nossa mente possa conceber. Tá bom? Então aí é matar Deus, tá? Entre aspas, certo. Né? Sim. Tá? Mas o que significa? Significa que eu tenho que entender, né, que ele está muito acima de tudo isso. É a matar a sua imagem de Deus, a sua ideia. Imagem não, a sua ideia. Porque o que acontece, né, coletivamente, é interessante, a gente, com essas imagens, a gente acaba criando uma egrégora. Então, egrégora coletiva que a gente vai falar, isso é Deus, isso é Jesus, isso é Buda, isso é um avatar,
Tá bom? E a gente passa a viver em função daquele egrégora, que na verdade não passa de uma criação psíquica. Volta. Todas as vezes que eu fico repetindo alguma coisa, seja por pensamento, seja por palavras, seja por gestos, etc., eu estou ritualisticamente criando um egrégora, né? Tá bom, só que esse egrégora, ele pode de repente se voltar contra nós. Literalmente você constrói, né? É literal mesmo, né? O ritual, um rito, né? Você vê que ele é uma construção, mas ele não acontece só no templo ou numa cerimônia, mas ele acontece no nosso dia a dia. No dia a dia, perfeito. Né? Nas nossas palavras, nos nossos atos, naquilo perfeito. que a gente pratica, aquilo que a gente repete às vezes, né? Tá bom? Então o que acaba acontecendo é que a gente precisa tomar consciência disso. Aí volta. Né? Eu preciso tomar consciência disso. Mas eu só tomo consciência disso quando eu me afasto disso. Tá bom? Né? Eu só, por exemplo, para eu me ver, um exemplo daqui da gente no vídeo, tá? Tá bom. A gente fazer vídeo, ter canal, é uma experiência muito interessante. Né? Porque a gente... eu lembro o primeiro vídeo que eu fiz de mim foi a primeira vez que eu me vi. Né? Até então eu não me via, sabe? Né? Não me via. Então, a minha ideia, a partir do momento que eu comecei a me ver em vídeo, a minha ideia a meu respeito mudou. Tá? Outro dia eu estava num atendimento e eu tive que levantar, né, para beber água, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí eu me vi depois, aquilo estava sendo filmado, né? Depois eu me vi de costas na câmera, que foi a hora que eu levantei. Cara, eu tive um choque, eu nunca tinha me visto de costas. Nossa, uma coisa tão simples, costas, né? Cara. Sabe, assim, ou seja, a gente não se vê, né? Isso é muito mais profundo, a gente não se vê. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente só vai se ver quando a gente sair de fora da gente. Né? Por isso que eu te falei, essa câmera fez esse papel para mim, né? De eu me ver de uma maneira que eu nunca tinha me visto. Fica a dica, tá todo bom? mundo cria um canal para poder se enxergar, é mais ou menos isso, tá? Né? Então a grande questão toda, né? Você vê que a gente precisa, né? Desse afastamento de nós mesmos para que a gente possa se ver. Sabe? Se a gente não se afastar da gente mesmo, a gente não se vê. Eu quero se afastar de mim mesmo, eu tenho que desligar minhas racionalidades, meus conceitos, minhas ideias pré-concebidas, eu tenho que desligar as minhas necessidades de ego, as minhas necessidades de reconhecimento, me desligar das minhas carências, das minhas questões que me impedem realmente de eu enxergar o mundo como ele verdadeiramente é. E por que é tão difícil isso, René? Isso já está muito enraizado, já está muito rotulado, assim, porque em função disso, né? Porque às vezes uma coisa simples, mudar a sua rotina do final de semana, ao invés de, sei lá, abrir uma lata de cerveja e ficar na frente da televisão vendo futebol, vai no parque. Por exemplo, uma coisa bem boba, né? Um exemplo bem bobo, assim. A questão é que você constrói alguma coisa e aquilo que você constrói depois, ele passa de uma certa maneira a ter domínio sobre você. E a gente duvida que é construído, né? Que os nossos hábitos constroem. Sabe, aí o grande perigo, né? Então, quando a gente fala de ritos, volta, né? É a questão, aí isso daí acaba construindo os fanatismos, entendeu? Acaba construindo os fanatismos porque eu passo a viver aquilo, eu emito alguma coisa, eu construo alguma coisa, aquela coisa depois ela me domina. Para quê? Para que eu passe a viver em função de reforçá-la, ou em função de construí-la, ou reconstruí-la, ou coisas assim. Isso domina ao ponto de que as pessoas, elas brigam, elas discutem, elas agridem, elas matam e elas até se explodem por conta de fanatismo religioso, né? Olha o ponto que isso chega. Outros, né? Que é o que a gente está vendo hoje, né? Sem dúvida. Hoje o que a gente está vivendo, é como se fosse uma guerra de egrégoras. Sabe? Eu já ouvi isso, que é o grande mal mesmo, né? A gente vê que existe um mal que domina não, que está presente hoje.
na face da Terra. Só que o pior mal é aquele que a gente não enxerga, aquilo que está construído no astral, construído por nós mesmos, que só nós mesmos temos a capacidade de destruir, porque a gente é responsável, né? É, né? É interessante isso, né? Ou seja, tudo isso que está acontecendo, na verdade, são as nossas criações se Exato. voltando contra nós. Exato. Tá? Agora é muito interessante, né? Quando eu estou fazendo um rito, cara, é muito contraditório tudo isso, tá? Mas quando eu estou fazendo um rito e eu corretamente, eu estou me desconstruindo, etc., eu estou construindo, eu estou me conectando ou dando caminho para o avatar dentro de mim. Tá bom? Explica melhor isso. Porque o que acaba o que é o avatar? O avatar é essa nova ideia, esse novo conceito, sabe? Enquanto eu não limpar a casa, não abrir a janela, não abrir a porta, não tem espaço para ele. Não tem espaço para isso. Perfeito. Né? Tá bom? Então, né, isso falando de modo bem prático. Mas eu acho que é importante a gente jogar esses temas, às vezes, numa forma mais mundana, digamos assim, né? Sem desrespeito, é óbvio. Né? Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente precisa fazer esse trabalho, tá? Né? Então, a gente vai... Isso crises, desconstruções, decepções, etc., que vão fazer... Pô, tá, deixa eu jogar isso fora, isso daqui não serve mais, etc., tá? Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou construindo o avatar dentro de mim. Aí, assim, no passado, muitas pessoas, elas pegavam e falavam assim, elas tinham a preocupação de que Maitreya ia chegar e elas precisavam reconhecer Maitreya. Tá bom? Peraí, como que eu vou reconhecer Maitreya? Então eu preciso ficar estudando, para que quando ele... É como se Maitreya fosse ser um professor que vem para sabatinar a gente, e então se a gente souber tudo aquilo que ele perguntar para nós, aí ele aceita, ou então a gente vai perguntar todas aquelas coisas para sabatinar ele, se ele der as respostas corretas, ele é uma Maitreya, tá? Nossa, é uma perfeito. confusão. A gente vai criando um checklist, né, para pegar isso. E ver, não à toa pregar o Cristo na cruz, né? Isso, né? E eu, né, ou seja, aprisionamos ele na forma, né? Perfeito. Quando a gente fez isso, né, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Quando isso acontece, então, né, a gente tem essa questão. E aí as pessoas, eu falava para as pessoas assim, olha, é o seguinte, você vai encontrar o Maitreya naquilo que você construiu dentro de você. Tá? Porque ele é parte daquilo que você constrói. Tá bom? Tá? Se você, por exemplo, ele representa um padrão do futuro, etc, tá? Ele vai estar dentro de mim, sabe? A partir do momento que eu construí isso dentro de mim. Então, por isso que eu construo dentro de mim, eu tenho capacidade de reconhecer ele do lado de fora. Se eu não construo o Maitreya primeiro dentro de mim, que ou seja, essa desconstrução, esse abrir espaço para o novo, essa abertura que a gente está comentando, né, essas questões todas de autodesenvolvimento, de percepção, sabe? Se eu não abro espaço para isso dentro de mim, eu não vou reconhecer ele do lado de fora. Eu achei perfeita essa analogia que você fez, e eu vou dar um complemento que eu estava pensando esses dias. Até estou pensando em gravar um vídeo a respeito disso. A respeito de, não exatamente Maitreya, né? Mas vamos pensar Maitreya na representação do novo. Era de Aquários, já estamos na era de Aquários, né? A gente ainda tá olhando para trás. É só você virar o seu corpo para frente para você enxergar os primeiros raios de sol que já emanam do horizonte. Mas a gente está procurando ele olhando para trás. Então, assim, a gente sabe data de manifestação, data de nascimento, cor dos olhos, cor da pele, e não enxerga absolutamente nada. Então, de que adianta você, de repente, ter toda uma construção na forma, e se você ainda está olhando para trás, se você ainda está olhando para o passado? É interessante isso, né? Que você vê que a mente, o excesso de construção, ele nos afasta. Perfeito. Nos afasta daquilo que deve ser, né? Então, aí a gente volta para a questão do rito, do mito. Você vê que o rito ele vai colocar a gente em contato com o inconsciente, com conhecimentos ancestrais, com questões universais, humanas e etc.
Mas se a gente ficar racionalizando isso, tentando, tem que ser isso, tem que ser aquilo, eu tenho que dar 2 passinhos, 3 pulinhos, bater palminhas, se eu não fizer isso a coisa não vai acontecer, né? Então o que acaba acontecendo? Ele é como se ele não acontecesse, né? Ele não se realiza, ele não se realiza dentro de nós. Ele pode até acontecer do lado de fora. Sabe, a gente achar que aconteceu uma cerimônia, etc., tá? Que ela pode se concluir, mas se ele não se realizou do lado de dentro da gente, então É que a coisa, a coisa funciona. Ele não conseguiu atingir o seu propósito. A coisa funciona de uma maneira diferente, né? A forma como a divindade se expressa, a forma como a divindade coloca, principalmente algo novo, né? Como ela se coloca diante dos nossos olhos, como ela se apresenta para a humanidade, volta naquela ideia que a gente disse lá atrás, de construir uma ideia formada. E aí você procura aquilo que você mesmo criou, sem sequer ter parado para pensar que isso não é a forma como ele se apresenta. Me fiz entender? Ele não vai se apresentar para satisfazer as suas, porque senão ele vai se expectativas, né? Senão ele vai se apresentar com 8 bilhões de formas diferentes, porque são 8 bilhões de pessoas no mundo. Você sabe, aí voltando, dando um exemplo na questão da eubiose, né? Não tem como a gente fugir. Não tem como, né? Faz parte. Era muito interessante, eu tive muito contato com aqueles velhinhos que conviveram com o professor. Muito. Com Dona Verinha, o Vidal, Verinha, Vidal, Catarina, Pugliese, Cabral, o seu... Pugliese, Miranda, e por aí, o seu Jairo. Rosina, sabe, e por aí vai, Alvarez, etc. Tá? O que a dona Georgina, tá? Por aí vai. Então, o que era interessante, tá? Eu acho que isso vale muito a pena para a gente, tá? Porque hoje se cria uma imagem, assim, existe uma pessoa, então todo mundo já começa a seguir aquela pessoa porque te disseram que ele era isso ou que ele era aquilo, tá bom? Então, né, para explicar como que as coisas aconteciam, então, por exemplo, você chegava e falava assim, como foi que você conheceu o professor? Sabe? As respostas eram as mais diversas possíveis. Sabe? Teve gente até que falou assim, olha, eu fiquei com ele entalado 1 ano na garganta, ele não me descia, eu não suportava aquela pessoa. Sabe? É muito legal isso. Maravilhoso. Tá? É real, né? Você vê um monte de gente com opiniões parecidas, até, sabe, nesse sentido. E aí você fala assim, nossa, mas o que fez essas pessoas mudarem? Sabe, o que fez essas pessoas mudarem a ponto de hoje elas ainda estarem aqui atrás disso? Tá? Tá bom? É lindo isso, cara, é lindo. Sem tá? dúvida. Porque assim, não é assim, não, eu vou ser um seguidor de tal pessoa porque me disseram que ele é isso, aquilo. Tá? Muito pelo contrário. Sabe, tinha algo nele que me incomodava, que eu não suportava, mas por outro lado tinha alguma coisa que me seduzia. Que olha me o conflito aí, olha o conflito interno para reconhecer. Que me obrigou a olhar para dentro, me obrigou a me trabalhar, me obrigou a rever minha personalidade, meus conceitos, sabe? Né? E eu me transformei por conta disso. Sabe, isso daqui é maravilhoso, cara. Quando você entende, né, que é que eu falo da desconstrução, volta para a mesma questão, né? Sim, sabe, a grande isso mesmo. questão, né? Eu não vou fazer um rito, por exemplo, para eu chegar e me sentir assim o legal de sair daquilo. Não, sabe, cara. Eu passei por ritos lá no templo. Né? A Verinha era fantástica para isso, sabe? Você falou que saía até meio eu saía completamente desconcertado, totalmente. Sabe? Eu tinha entrado de um jeito e tinha saído completamente destruído. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, o que é isso? Sabe? Né? E isso daqui era muito interessante porque isso me levava a um questionamento.
sabe? Um questionamento realmente. Mas o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Quem que eu sou? O que, sabe assim? E será que é isso? Será que não é? Sabe? Então o que acabava acontecendo? Você era obrigado, eu falo que é que nem uma pilha de latas de supermercado, e aí você vai e você puxa a lata de baixo. Sabe aquela pirâmide de latas, né? Aí você vai e puxa a lata de baixo, e aí depois que a pilha caiu, você é obrigado a pegar e empilhar tudo de novo, né? E quando você vai empilhando, você já vai empilhando aquilo de conscientemente, do jeito que você acredita que tem que ser, ou dentro de uma outra visão. Então, o que acabava acontecendo, né? Os ritos, é interessante que dentro de uma repetição, dentro de uma tônica, dentro de algo nesse sentido, eles levavam a gente para essa desconstrução, sabe? Então, realmente a coisa a gente percebia que tinha essa sutileza, sabe? Não é para você, o rito não é para você ficar idolatrando e seguindo nada, mas é para você fazer um trabalho interior. Não é para você ficar adorando algo que está do lado de fora, mas para você olhar para dentro de você e perceber realmente. Você não vai sair o iluminado dali, sabe? Você vai sair dali incomodado com tudo que você tem que precisa ser transformado, que precisa ser mudado, com a sua impotência, com a sua incapacidade. Tá? Você vai entrar em contato com tudo aquilo que aquilo que você precisa limpar, né? Para que, a partir do momento que eu realizo essa limpeza, eu possa abrir as portas e as janelas e deixar a luz entrar. Então, quando a gente está falando aqui de Era de Aquários, né? Que a gente está comentando, né? Hoje, né? Qual que é a finalidade da Kali Yuga, né? A finalidade da Kali Yuga, você vê que você leva várias idades para construir, né? As idades elas têm um período de duração longos, né? Certo. E a Kali Yuga é a mais curta de todas. A mais curta de né? todas, Né? Mas em compensação o estrago que ela faz, né? Equivale, né? Mas para quê, né? Qual que é a finalidade dos tempos difíceis, dos ciclos difíceis, etc., né? Dos fins de ciclo, né? É exatamente para fazer essa limpeza, para fazer essa desconstrução. Para quê, né? Para que aquilo que não serve fique para trás. Separar o joio do trigo. Né? Separar o joio do trigo. E eu falo que é que nem uma árvore que a gente sacode, sabe? E só vai ficar na árvore aquilo que está firme. Sim, sem dúvida. Tá bom? Então, essa questão da mudança de ciclo, né? É uma árvore sendo sacudida e só vai restar aquilo que realmente está firmado dentro de cada um de nós. Tá bom? Ou seja, e também é um rito esse, né? Um rito da idade do ouro, da idade da prata, da idade do ferro, né? Tá bom? É um rito também da próprio ciclo da manifestação. Para quê, né? Para que haja o nosso crescimento, para que haja o nosso desenvolvimento e coisas assim. E você acha que, por exemplo, Renê, quando você fala do contato que você teve com essas pessoas que conviveram com o professor, com o mestre, uma consciência que acho que não tem como a gente compreender, obviamente, só a própria consciência, né, que se divide e tudo, no caso da contraparte. Pelo fato de você, os meus pais e mais algumas pessoas que a gente conhece terem experienciado, por exemplo, você muito provavelmente fez a sua passagem para a série interna com a mamãe Helena dentro do templo. Sim. Os meus pais também. Né? Eu fiz com a dona Selene, que já é um privilégio, sabe? Senhora absoluta do templo hoje. Então, conforme essas pessoas vão deixando a face da terra, é comum que cada vez mais distante fique essas sensações, ou tudo ainda está lá dentro do templo? Nós nos afastamos, porque na verdade o que eles tinham que deixar, eles já deixaram. O que você pensa a respeito disso? É bastante... Opinião pessoal, tá, Renê? Isso daí não é verdade absoluta não, tá? assim, é só exemplo, um papo. Sabe?
Então, por exemplo, dentro dessa questão ritualística, né? Nossa, eu tive a oportunidade de viver inúmeros rituais com a Dona Helena. Inúmeros, inúmeros, sabe? Assim, às vezes a gente ia viajar e pegava dois, três, sabe? Numa tacada só, tá? É um privilégio. Mas era sempre o inesperado. É isso que é interessante, tá bom? Por quê, né? Então, a gente imaginava que seria alguma coisa grandiosa, etc. Né? Então tinha com aquela nossa ideia pré-concebida. Quando a gente chegava lá, era de uma simplicidade tão grande e tão óbvia, que a gente ficava tocado por tudo aquilo. Simplicidade é o último grau de evolução. Sabe? É uma simplicidade, sabe? E é interessante porque aí ela falava em agartino. Esse é outro ponto interessante, a gente vê a gente preocupado com as palavras, né? Ela falava em agartino com a gente e a gente entendia, apesar de não entender racionalmente. Tá? Entendi. E quando a gente saía do templo, a gente conversava com as outras pessoas e todo mundo tinha entendido a mesma coisa. Falando, e naquela hora que ela falou isso, e naquela hora que ela falou aquilo. Tá? Todo mundo tinha entendido a mesma coisa. Nem sempre ela traduzia tudo que ela falava. Tá bom? Então o que acabava acontecendo, né? Algo num outro plano estava acontecendo. Sabe? Através da voz, através da palavra, ou coisas desse tipo. O que acabava acontecendo é que mexia com a nossa vibração, ou alguma coisa assim, tá? Mas aquilo provocava algo que depois precisava ser digerido, sabe? Porque não era alguma coisa assim de acordo com aquilo que a gente esperava, volto a dizer. Entendi. Tá bom? Tá, porque era sempre de um modo inusitado, tá? Então, né, por exemplo, uma vez eu vi um ritual da velhinha, isso foi no dia que o Tancredo morreu. Foi um domingo, 21 de abril, se eu não me engano. E naquele dia, então, por incrível que pareça, a velhinha fez um ritual no templo, onde cada vez que ela falava a palavra Brasil, um raio, um trovão ecoava do lado de fora. Sabe? Tava chuvoso o tempo ou não? Não. Ah, tá. Tá aí, tinha uma sincronicidade. Zero surpresa. Tá? Tinha uma sincronicidade. Então, o que acabava acontecendo, né? Mas isso, né? Isso tudo prendia a gente, é claro, fala assim, peraí, existem coisas por trás disso que eu não sei compreender, né? Mas, por outro lado, os antigos, eles eram muito interessantes, porque eles eram extremamente simples. Tá, você deve lembrar do seu Jairo, né? Lembro. Eles eram extremamente simples, assim, óbvios para falar as coisas. Eles não tinha idolatria, não tinha nada desse tipo de coisa, sabe? Então o que a gente olhava e falava assim, eu quero ser que nem ele. Eu quero ser desse jeito. Sabe? Explicações simples, objetivas, aplicáveis ao mundo prático, que todo mundo podia compreender. Aí você falava assim, nossa, eu quero chegar nessa simplicidade, eu quero chegar nessa síntese, eu quero chegar nessa pureza de uma certa maneira. É a simplicidade dentro de toda a complexidade que há por trás, né? Porque assim, né, o Pugliese falava muito, né? Ele falava assim, olha, René, a coisa tem que ser fácil de explicar e difícil de esquecer. Você me falou essa frase essa semana, eu fiquei pensando... Isso é fundamental. Então você vê muitas teorias, muitas elucubrações, tá? Uma época, voltando para a Dona Helena, para você ter sua ideia, né? Claro. Uma época, voltando para a questão da Dona Helena, estavam discutindo questões de objetos ritualísticos, de limpeza de objetos ritualísticos, etc. Né? Se lava, se não lava, se limpa, se não limpa, se a vibração do objeto ela sofre influência dos produtos de limpeza, bem mente racional, tá? Ficaram 2 horas discutindo isso, né? Chegou no final e perguntaram para a Dona Helena assim, o que a senhora acha? Ela falou, meu filho, divindade também toma banho.
Mara... Cara, Olha a é isso que simplicidade. eu busco, cara. É, É isso que eu busco, mas sabe? é que Quando eu aí. vejo assim muita Mas viagem, muita coisa, eu falo assim, nossa, sabe? Eu quero aquela coisa, a divindade também toma banho, sabe assim? é tão. Mas aí é que tá, Óbvio, Renê. né? É tão Simples, óbvio, óbvio, que todo mundo entende, mas que sabe? Né? só a Então, própria divindade é capaz de proferir uma ideia isso, dessa. é. Então, assim, o que você falou agora, eu quero ser, acho que é exatamente, o professor falava, vocês só poderão me compreender se vocês forem um reflexo de mim. É. E acho que é isso. A gente precisa buscar. É lógico que a gente precisa buscar com toda simplicidade, humildade e pés no chão, sabendo que a gente precisa buscar o caminho, porque não dá hoje para ser o que esses seres são. Tá falando numa linguagem bem popular. A gente está falando da expressão física dos gêmeos espirituais, né? Então, assim, é outra coisa. E falo isso sem medo de errar, e é isso. Porque deve ser. E você sabe que deve ser uma coisa maravilhosa ter convivido. E é curioso porque eu, mesmo desde muito criança, tive o privilégio de poder adentrar o templo. Eu não tenho memória da Mamãe Helena, se eu presenciei junto com os meus pais alguma ritualística. Fui consagrado pela Dona Selene, mas não tenho memória da Mamãe Helena, não, de presenciar isso. Não sei. Vou até perguntar para os meus pais se Nos anos aconteceu. 90, né, ela já estava mais se afastando mais, É, né? que foi Tá, esse então, período, né? ela já estava se afastando mais por problemas de saúde e coisa do tipo, né? Uhum. Cara, é muito rico isso, sabe? Voltando para o processo criativo, parece que a gente está falando de um monte de coisa, a gente está falando de uma coisa só, né? Exatamente. Né? Voltando ao processo criativo, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma música, você vai pintar um quadro, alguma coisa assim, né? É muito interessante como a nossa mente funciona, né? A gente, no momento inicial, a gente precisa de uma catarse, tá? Onde eu vou anotar um monte de coisa, tem um monte de ideias, etc. Aquilo sempre é horrível. Sempre é horrível, né? Tá? É sempre horrível, tá bom? Por quê? Porque aquilo tá cheio de intenções. Eu quero que seja isso, quero que seja aquilo, quero conectar isso com aquilo, quero que as pessoas pensem isso, sintam aquilo, etc. Aquilo tá cheio de intenções e aquilo é horrível, é pesado, né? Não funciona. Tá bom? Depois o que acaba acontecendo, né? Isso para música, parte para tudo, né? Depois você tem que ir limpando. Você tem que ir limpando para ficar só com aquilo que é essencial. Uhum. Né? E, Perfeito. né? Essa é a essência da obra de arte, né? Ela vai ficar só com aquilo que é essencial, É. né? E em função daquilo que é essencial, ela acaba transmitindo. É Né? como lapidar uma pedra preciosa, né? Primeiro você teve que molhar os pés e pegar ela na beira do rio e passar naquela peneira que eu não sei o nome, no meio de folhas, galhos e tudo, para depois você achar a joia, a gema e aí lapidar ela, para ficar só com o Eu, eu essencial. vi, eu vi um filme sobre o Beethoven, né? Então você tem toda aquela música barroca rebuscada, Aham. né? Ela é o exemplo, né, da nossa mente, da racionalidade, né? Aí chega um cara lá, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, ré. É quase infantil, né? É quase perto da música barroca, né? Isso daí é praticamente infantil, É, sabe? Assim, de, é. de tão simples que é. Qualquer criancinha no piano, né? No que está aprendendo música, ela vai conseguir tocar facilmente isso, Tanto é que a né? gente, uma das primeiras músicas que a gente ensina para os alunos é esse movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Porque é Isso é. tão simples. E, inclusive, tem um filme que você falou de filme, eu lembrei de um que chama Amadeus, que conta a história Sim, romantizada sim. do próprio Mozart. Aham. E tem uma passagem daquele outro compositor lá, o Salier, tudo, né, que começou a virar rival dele no filme, e ele fica tão bravo que não tem rasura
nas partituras e ele até fala, é tão simples, mas tão simples que soa quase que infantil e é simplesmente deslumbrante e genial. É perfeito. Vinde De a tão minhas simples. criancinhas, né? Não é? Exato. Né? Porque aí a gente volta para tudo que a gente está falando. A coisa é muito simples, muito óbvia, né? Mas enquanto a gente não tiver o nosso processo de limpeza, a gente nunca vai conseguir enxergar essa simplicidade, nunca vai conseguir enxergar esse óbvio. Né? Então é como se fosse assim, no caminho de descida, né? A gente tem aquele caminho de descida e subida, no caminho de descida a gente foi acumulando coisas na nossa mente, inclusive, né? A gente vai acumulando, chega no auge disso, aí quando chega no auge disso, se você não se predispor a começar a jogar coisa fora, você não vai conseguir fazer o caminho de volta. Perfeito. Então isso serve para iniciação, isso serve para ritualística, isso serve para sociedade, isso serve para nós, isso serve para tudo. Tá? A gente tem aquilo que a gente não pode ficar pensando em acumular para ser alguma coisa, porque eu só vou ser alguma coisa realmente quando eu pegar e abrir mão de tudo aquilo que eu acumulei. Muito bom. Renê, deixa um recado final aí. Só tenho a agradecer. É isso. Excelente. A oportunidade. Aqui a gente se conecta. Eu agradeço essa oportunidade de conexão, né? Perfeito. Através desse papo que é muito legal. Muita informação, muito legal. Renê, eu agradeço mais uma vez, tá, pela sua presença. Obrigado. Nos manteremos sempre em contato e daqui a pouco você está de volta, tá? Vamos pensar em algum outro assunto. E para você que está assistindo a gente, os contatos, o canal, o Instagram do Renê, eu sempre vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos que ele participar comigo aqui do programa, tá bom? E é isso. A gente se vê em breve, a gente se vê daqui a pouco e sigam o canal Renê Monterrey. Tá bom, Renê? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Valeu e até breve. Um feliz sempre e tchau. Tchau, tchau. Desconstruir para poder reconstruir, para poder enxergar o novo que já se faz presente. Talvez seja a hora da gente deixar aquelas coisas que já não nos servem mais no passado, aquela roupa apertada que a gente ainda insiste em ficar agarrado com ela. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse programa em que nós falamos sobre ritos e mitos, todo esse segredo escondido da humanidade. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também pode gostar e caso você ainda não seja inscrito, considere se inscrever aqui no canal. Eu desejo a vocês um feliz sempre, até o próximo vídeo e tchau!